Cadê Maria? Maria, cadê você? Maria, não estou conseguindo te chamar. Cadê você? Vai ficar salva, pode deixar, Letícia. Vai ficar salva lá. E, inclusive, eu já quero te convidar aqui. Já vai ficar gravado, quero te convidar para participar também. Qualquer dia desse, para a gente trocar uma ideia. Maria, cadê você? Eu ainda não tenho os traquejos desse negócio das redes sociais. Eu não sei conversar sozinho com a câmera aqui. Então, quando quem estiver vendo isso já no IGTV, vai ter um delay aí. Ricardo, seja bem-vindo. Cadê? Como é que eu faço para te chamar? Não sei. Se ofereça, então. Eu vou começar. Eu que tenho que chamar ou você que tem que... Já foi aí? Meu Deus do céu. Pensei que não ia dar certo. Você aceitou e tava aí. Meu Deus, como é que faz pra mim te aceitar? Eu falei, mas já aceitou. Então vamos lá. Boa noite para você. Boa noite para quem está Boa noite. entrando aí. Conexão tá boa? Oi? Ah, tá falhando, né? Peraí. Tá falando? Deixa eu ver se é no meu aqui. Oi? Voltei? Oi, Voltei? voltou. Tô rápido, né? Algumas O pessoas... Wi-Fi tá zoado, aí os dados móveis também, tá tudo zoado. Tá tudo zoado. Só para te avisar, algumas pessoas entraram aqui, deram um oi, algumas estão em aula por causa da faculdade e tal, mas eles vão assistir depois pelo IGTV lá. Então, vamos começar para... Eu acho Fechado. que o assunto de hoje não é uma coisa agradável de se falar, mas é necessário se falar. Certo? O tema que a gente colocou lá, eu e Maria, foi de Maria. punho cerrado novamente. Ah, eu escrevi errado. Perdão. De punho cerrado novamente. E para fazer referência ao movimento Black Power dos Estados Unidos, um movimento negro de luta contra o racismo, né? E vem muito a calhar com o momento que a gente está vivendo, especialmente pelo fato ocorrido nos Estados Unidos há alguns dias, onde um homem foi assassinado por um policial, um homem negro foi assassinado por um policial branco, e isso foi filmado. Gerou uma onda de revoltas nos Estados Unidos e acendeu, não só lá, mas aqui também no Brasil, um questionamento sobre como a vida negra ainda continua sendo desvalorizada. A gente vê questionamentos sobre se realmente aquilo que vem acontecendo lá, se aquele tipo de manifestação é válida, se não estão cometendo excessos, se aquilo realmente é necessário, se não haveria outras formas de se lutar contra.
mas é uma coisa bem ampla para se falar. Quem nunca, que pertence à nossa etnia, quem nunca passou por uma situação onde você pode classificar como um ato de racismo? Você já passou por isso, Sula? Oi, tá dando delay, mas eu só ouvi um pouquinho. Tá dando muito delay? Tá travando um pouquinho. Mas eu entendi que você me perguntou, você me fez alguma pergunta sobre preconceito, não é isso? Isso, se você já sofreu algum, se você já entendeu alguma situação com você como sendo um ato de racismo. Olha, racismo diretamente não. Teve preconceitos, principalmente na época do tratamento, com máscara, com chegar perto, mas de cor, de apontar, assim, não. Já aconteceu com amigos meus, e de eu presenciar tanto como racismo como homofobia. Aí o negócio ficou feio, porque eu comecei a falar um monte, a pessoa veio falando um monte, aí a pessoa veio e colocou uma doutrina religiosa em cima, e eu fui, joguei outra doutrina religiosa por cima, então foi essas situações que eu passei, mas diretamente comigo não. Porque assim, ó, às vezes, uma coisa que tem que ficar bem claro aqui, às vezes a gente vive situações que são pertinentes a serem chamadas de racismo, mas a gente não as considera porque está tão enraizado dentro da nossa sociedade que se tornou uma coisa normal. A gente olha, presencia certas situações e considera como normal. Eu queria puxar aqui, porque inevitavelmente toda live que eu gravar com você, toda live que a gente fizer, eu vou puxar alguma coisa de referência histórica. Eu acho válido a gente entender que as coisas não nascem do dia para a noite. E elas também não se desfazem do dia para a noite. Eu vou chegar no ponto das manifestações, do levante negro nos Estados Unidos, e quero puxar isso também para a realidade brasileira. Por que é diferente, às vezes, o movimento negro do Brasil comparado com o dos Estados Unidos? Porque uma coisa que eu tenho visto muito nas redes sociais é o seguinte... Ô, Rafa, antes de você começar, e eu não vou te interromper, porque eu adoro quando você começa a falar de história, porque eu aprendo, eu já te falei. Só clica em cima do comentário, do meu comentário do tema e fixa aí, porque eu não consigo fixar daqui. Cadê onde você colocou? Tá aí em cima. Oh, meu Deus. Peraí que eu vou achar. Quer que eu escreva de novo? Peraí que eu acho que eu estou chegando. Não achei, escreve de novo. Foi. Não chegou aqui ainda. E como é que fixa agora? Clica em cima e vai aparecer fixa. Fixar comentário. Gente, não aparece. Então deve ser algum problema neles mesmo, então disfarce. Deixa pra lá. Então vamos lá. Puxando para a parte histórica da coisa aqui. Voltando aqui, porque algumas pessoas entraram depois. Eu vejo que pelas redes sociais uma ânsia muito grande das pessoas aqui do Brasil de que os atos dos Estados Unidos reverberem aqui e as atitudes sejam semelhantes. Mas a gente precisa entender que a construção de cada um dos movimentos negros ela foi também diferente. Voltando para o ano de 1500, quando os portugueses chegaram aqui. Portugueses, homens brancos, com toda aquela ideia de supremacia racial, o homem ainda da Idade Média, né, considerava superior, que se considerava limpo, que se considerava mais inteligente, mais bonito e assim por diante. Veio para cá e encontrou uma terra gigante, uma terra vasta, uma terra cheia de possibilidades. Primeiro, eles tentaram escravizar os índios, escravizaram. Do ano de 1500 até o ano de 1550, os índios foram os alvos principais. Só que o índio não trabalhava tão bem na velocidade que eles queriam as terras, o minério e assim por diante aqui no Brasil. E aí o que aconteceu? Eles descobriram uma fonte muito interessante de mão de obra
e justificada até certo ponto não, totalmente por questões religiosas. Depois eu entro mais nessa questão polêmica de como a religião cristã justificou a escravidão durante os anos em que ela esteve em vigor aqui nas Américas e também na Europa. Eles encontraram na África homens fortes, mulheres fortes, que seriam capazes de trabalhar nessa terra. Só que aí eu pergunto, uma pergunta retórica, pergunto, será que eles consideravam essas pessoas, as quais eles trariam para cá, gente como eles? Será que eles consideravam aquelas pessoas humanas? O tempo provou que não. O tempo provou que não era isso que eles pensavam. Era como se eles, na cabeça do europeu, no século XVI, eles estavam achando que estavam trazendo animais para cumprir com as obrigações de animais com a força de trabalho deles. Só que ninguém perguntou para essas pessoas que eram tão humanas quanto os europeus se eles queriam vir para cá. Teve uma discussão um tempo aí que alguns revisionistas da história disseram assim: não, os negros que vieram para cá, eles vieram pela sua própria vontade. Os negros que vieram para cá, eles foram... os próprios negros entregaram os negros para a escravidão e assim por diante. Um erro histórico que a gente comete, a gente fala assim, os negros eram escravos. Não é. Isso não é correto. Negros não são escravos. Negros não são escravos. Negros foram escravizados. A escravidão não é uma condição de nascimento, é uma condição de imposição. Então, os negros foram impostos a uma condição de escravidão. Vieram para cá. Presta bem atenção no número e na data que eu vou falar. O ano era 1550. A escravidão só foi abolida no Brasil no ano de 1888. Nossa. Em 1550 a 1888, ou seja, 338 anos, a gente pode colocar aí 4, 5 gerações de gente negra sendo escravizada, que foram humilhadas nesse período da história. E essa construção da gente, do brasileiro entender que o negro ele é inferior, de que o negro ele não é compatível com a habilidade, com a beleza e com tudo aquilo que o branco considera que tenha, isso ainda faz parte da nossa realidade. Porque se a gente demorou 338 anos para construir a ideia de que o negro ele é escravo, não sei em menos de 200 que a gente vai reverter tudo aquilo que ficou para trás. Até porque quando a escravidão foi abolida aqui no Brasil, e diga-se de passagem, o Brasil foi o último país democrático, ou democrático não, porque democracia é uma coisa relativa, mas o último dos países ocidentais a abolir a escravidão. Foi o último, na verdade. O mundo ocidental inteiro já tinha entendido que aquilo não funcionava bem para o sistema econômico da época. Porque não adianta de pensar assim, acabou a escravidão porque as pessoas tinham um bom coração, porque eles estavam assim, compadecidos do sofrimento do povo negro, porque eles estavam olhando para aquelas pessoas e querendo inserir elas na sociedade. Não, é mentira. Havia uma necessidade de você produzir mais trabalhadores, de você ter mão de obra mais qualificada. E o negro não se encaixava mais nisso, porque o mundo já estava passando por um período de revolução industrial. Preciso de pessoas capacitadas para trabalhar na indústria. E o escravo não vai ter essa condição de trabalhar na indústria, por quê? Porque ele não recebeu a educação mínima necessária para poder operar esse novo sistema de trabalho. E quem forçou o Brasil, na verdade, a acabar com a escravidão foi a Inglaterra. Mas a Inglaterra também nunca teve nenhum apreço pela vida negra. Tanto é que uma das medidas tomadas pela Inglaterra na época foi a seguinte, a Lei Bill Abertin, que era acontecer da seguinte forma: todo navio negreiro que fosse visto saindo da África em direção às Américas seria contido. Mas seria contido de que forma? Para evitar o tráfico de homens negros. Seria contido de que forma? Muitas das vezes afundando o navio. Ou seja, não importa se as pessoas que estão ali dentro, nos porões dos navios negreiros, vão morrer na tomada de atitude. Mas é para entender, Brasil, vocês precisam entender, vocês precisam acabar com a escravidão, porque a gente precisa de gente trabalhando na indústria, a gente precisa de mercado consumidor. A escravidão é uma coisa muito antiga. Beleza. Em 1888 acaba a escravidão. Houve algum tipo de política pública aqui no Brasil que inserisse o negro na sociedade? Não. Muito pelo contrário.
Eles tentaram embranquecer a população, fazendo o quê? Trazendo europeus para trabalhar nas fazendas e ocupar as vagas de trabalho na proto-indústria aqui do Brasil. Porque eles queriam realmente fazer com que o negro desaparecesse, o Brasil deixasse de ser um país mestiço e se tornasse um país mais semelhante à Europa. E esse tipo de ideia perdurou durante anos. Os primeiros movimentos negros no Brasil foram surgir só lá para o ano de 1915. Só lá para o ano de 1915. Pra você ter uma ideia, quando a escravidão foi abolida, negro que fosse visto na rua calçando sapato, ele era automaticamente preso. Por quê? Como é que ele tinha dinheiro para comprar sapato se ele era negro? Não. Aí a gente faz um paralelo na história, a gente olha para esse tipo de situação, a gente percebe que o negro aqui do Brasil, durante muito tempo, ele assimilou essa ideia de inferioridade. Tanto é que eu escuto muita gente ainda, hoje, século XXI, ano de 2020, muita gente falando que esse tipo de discurso que eu estou adotando aqui agora é um discurso vitimista. Porque eles falam assim, mas não existe mais escravidão, mas você é um homem livre, mas você pode fazer o que quiser. A gente sabe que é mentira. É mentira. A gente sabe que essa desconstrução da ideia do negro inferior ao homem branco, isso ainda não acabou. A gente não tem as mesmas oportunidades, a gente ainda não anda nos mesmos lugares, da mesma forma, não tem o mesmo respeito, não tem. Eu já fui questionado várias vezes pela minha capacidade profissional, pela minha cor de pele. Quando a gente vai falar sobre beleza, a beleza negra, ela muitas vezes é tratada como beleza exótica. Não, isso é verdade. Porque as pessoas têm dificuldade de falar que isso é bonito. O cabelo do negro é bonito. Não, a gente trata como cabelo ruim. O nariz grande do negro. Mas o negro... E tem aquela coisa do fetichismo em relação à mulher negra, né? Porque a mulher negra tem a bunda grande, a mulher negra é isso, é aquilo, ela deve ser fogosa. Porque o homem branco ainda tem essa ideia de que a pessoa da pele negra não é ainda do seu nível. E aí a violência vem ocorrendo aqui no Brasil de maneira incessante. E aí, se a gente for puxar para o período da escravidão, muita coisa ficou escondida ao longo da história, porque morreu. Se sofreu violência, sofreu, não importa. Isso aí é irrelevante, como se um cavalo numa fazenda tivesse morrido. Aí, quando o negro se torna cidadão, certo? Depois de 1888, quando o negro se torna cidadão, para o homem branco que comanda a sociedade, ainda é difícil de compreender que os direitos têm que ser iguais. Os direitos, porque assim, se eu sou cidadão e faço parte dessa convenção toda aqui, desse país, desse estado chamado Brasil, o julgamento em relação a mim, homem negro, deve ser exatamente o mesmo que é feito em relação ao homem branco. Claro. Não acontece desse jeito. A gente vem sendo pisoteado, a gente vem sendo humilhado, a gente vem sendo descaracterizado. Isso também é importante a gente falar. No caso das meninas, caso alguma assista depois ou esteja assistindo agora. Houve uma ditadura durante muitos anos de que cabelo bonito era cabelo liso. E alguns tratamentos extremamente agressivos em relação ao cabelo eram em busca de uma semelhança à lisura do cabelo da mulher branca. Uhum. E aí a gente está vendo esse momento que eu acho lindo, maravilhoso, de desconstrução e reconstrução do povo negro, que é da seguinte forma: quando as meninas de pele escura, quando as meninas do cabelo encaracolado, do cabelo crespo, resolveram assumir a beleza que é a sua beleza. Não a beleza que ela tem que se assemelhar para parecer alguém digno de viver na sociedade. E o Black Power voltou, está em alta, aquele negócio bonito. Aqueles cabelos grandes, tal. Os meninos também. Eu tenho muitos alunos que, meu Deus, cada cabelo. Eu não tenho cabelo, porque tem muita entrada aqui, ó. Vocês reparar aqui. E sabe, se eu deixar crescer, eu vou ficar parecendo um bozo. Então, não tá valendo a pena, mas eu tô deixando crescer aqui. Tem um menino na ONG que eu faço trabalho que ele tem o cabelo igual ao do Super Choque, a coisa mais linda. Falam, nossa, olha o meu Super Choque. Enorme, assim, lindo, lindo, lindo. E porque é bonito. Porque é bonito.
A beleza negra, ela não é beleza exótica, ela é beleza, no final. Se aceitar como negro, se aceitar como de raízes africanas, pô, isso é fundamental. Só que vamos lá, vamos voltar àquela questão da violência e do mimimi do vitimismo. O nosso excelentíssimo energúmeno presidente, porque hoje eu não vou respeitar de forma nenhuma pessoas, porque como a gente está no momento de luta, então de punho cerrado novamente, eu vou falar, vou dar os nomes aos bois. O nosso excelentíssimo presidente da República, ele disse nesse final de semana que ele está aqui para acabar com o vitimismo das mulheres, dos nordestinos, dos gays e dos negros. Fazendo o quê? Me conta. Fazendo o quê? Mostrando para eles que cada um tem que ocupar o seu lugar. E aí ele fez uma brincadeira totalmente... eu vou usar até uma palavra bonita aqui para não falar palavrão. Totalmente inconsequente, quando ele chamou um deputado que anda com ele para cima e para baixo, como se fosse o negro de estimação dele, ele chamou o cara e perguntou assim para ele: você não quer ser meu escravo? Como se fosse uma brincadeira a ser feita. Vamos lá, vamos fazer comparações aqui. A gente se comove, e tem que se comover realmente, quando a gente fala do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, onde morreram milhões de judeus e outras etnias também, inclusive os negros estavam nos campos de concentração, porque Adolf Hitler queria criar a raça pura do homem branco, ariano, dos olhos azuis e tal. Morreram milhões de judeus nos campos de concentração e a gente fica comovido com isso. Só que até hoje eu ainda não vi pessoas se comoverem com o genocídio que foi cometido com o povo negro durante os 338 anos de escravidão. E detalhe, além de a gente não se comover, a gente vem perpetuando isso e tratando isso como uma coisa normal, porque ainda continuam morrendo pessoas negras e a morte dessas pessoas continua ainda sendo tratada como se fosse nada. A gente começou a falar na semana passada do João Pedro. Parou. Aí eu vou fazer uma crítica agora ao nosso povo, o povo brasileiro. A gente chora pela morte do Floyd, mas a gente esquece da morte do João Pedro. A gente esquece da morte de outras crianças negras, a gente se esquece tanto a gente se esqueceu da Marielle se tornou um símbolo. Do rapaz que morreu baleado, né, no carro. Exatamente. São diversas. Se a gente, eu vi um post também interessante, porque hoje a gente vive mais de rede social do que contato Twitter, verdadeiro. então? Vixe, Maria. Nossa, eu vi um comentário que foi o seguinte: se o povo brasileiro fosse se revoltar por toda a morte injusta de uma pessoa negra aqui no Brasil, a gente ia viver em revolta. A gente ia viver em revolta. Só que a gente tem esse problema. A gente só se revolta em situações esporádicas e sempre esperando que alguém maior, entre aspas, de novo, se revolte antes, para a gente se espelhar naquilo. Não. Aí agora eu, Rafael, estou convocando as pessoas. Não vamos escolher momentos propícios e famosinhos para a gente se revoltar. Porque a morte do povo negro ela vem acontecendo há mais de 300 anos no Brasil. Acabei de provar para vocês aqui, em 1550, quando chegou o primeiro carregamento de homens negros em navios ingleses, uma condição subhumana para aportar aqui no Brasil, esses primeiros foram aqueles que deram início a uma coisa que ainda não acabou. Ainda não acabou. E a gente brinca diariamente com isso. Já pensou brincar? Então, voltando à questão do Holocausto, já pensou brincar com a questão do Holocausto, fazer piada com a questão do Holocausto? A gente sabe que a gente não faz porque a gente se comove com a ideia do branco judeu morrendo. Mas a gente não se comove com a ideia do negro pobre morrendo aqui no Brasil. Vai bem naquela questão que a gente começou a falar na segunda-feira, que a gente não olha para o nosso semelhante aqui perto, né? Então, exatamente. A gente tem essa imagem de longe e esquece da quem está perto da gente aqui e não faz nada por isso. Eu tenho que me revoltar com a morte de um homem negro nos Estados Unidos? Claro. Óbvio que eu tenho que me revoltar. Óbvio que eu tenho que me revoltar. Porque como a gente já disse desde o início das lives que a gente fez aqui,
toda vida é uma vida. Toda vida é uma vida. Só que eu importar a tragédia para poder me comover, aí cai na coisa da síndrome de vira-lata. A gente não precisa de tragédias estrangeiras para enxergar o problema do negro aqui no Brasil. A minha crítica em relação a tudo isso é porque na hora que isso tiver como é que eu posso dizer, tiver uma resolução lá nos Estados Unidos, a gente vai baixar a poeira também. Aí a gente volta para aquela coisa mecânica do dia a dia, de ouvir piadas e encarar situações de preconceito, de racismo, de violência, e ficar calado em relação a isso. Ou não sei se essa frase vamos dizer, que venha algo próximo, esperar o próximo para dar cara de novo, né? Porque acontece muito isso. Eu não sei se essa frase é realmente do Will Smith, mas, de novo, a minha fonte de informações para algumas coisas são as redes sociais. Eu vi também, mas eu fui pesquisar tem uma frase e que eu diz... não achei. Não achei do Will Smith. Você lembra exatamente o que ele diz na frase? Que eu não lembro exatamente. Que o racismo sempre existiu, só que agora está sendo filmado. É essa? Exatamente. É essa mesmo. O racismo ele sempre existiu, só que agora ele está sendo filmado. Mas aí, pipoca, para não falar palavrão, mas pipoca. Será que a gente precisa de uma câmera para saber o que acontece na rua da nossa casa? Não, né? Não precisa. Tá aqui, escancarado, abre o olho assim. Sai, você, homem, mulher, menino, menina negra, abra os seus olhos e perceba como você é tratado de maneira inferior. E perceba que todas as vezes que você explanar isso, que você verbalizar isso, vão tratar isso como mimimi. Você está com frescura porque você não vive numa senzala, porque você não é obrigado a certas coisas. A escravidão ela acabou de maneira formal, mas informalmente ela ainda reina nas nossas vidas. O navio negreiro ele deixou de existir, mas quem anda de metrô sabe que a dignidade de um ser humano andar num lugar daquele, principalmente para vocês mulheres, não se diferem quase nada daquilo que o navio negreiro oferecia para os que vinham da África. O lugar onde a gente mora, apertado, dentro de penas, vivendo de subempregos, de empregos que não são adequados à nossa realidade, não mudou nada. A gente vive para comer e sustentar a nossa alimentação. A gente continua sendo tratado ainda como bicho, a gente continua sendo tratado como animal. De verdade, não dá mais. Mas faz muito tempo que não dá mais. Essa revolta que eu estou hoje, que inclusive se acumula ao dia cheio de trabalho que eu tive, ela vem ao encontro daquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Só que isso não pode ser a única referência que a gente tem para se revoltar com as coisas que acontecem não só no mundo, mas no quintal da nossa casa. O quintal da nossa casa está sujo de sangue. A nossa história está suja de sangue. E eu não quero ser cúmplice de uma história feia ou ser a próxima vítima que vai ser ignorada. Vai ser só mais uma estatística no meio de outros montes de pessoas que estão morrendo no dia a dia. Porque na história a gente tem dois papéis que a gente pode ocupar. Ou a gente é cúmplice, ou a gente luta contra aquilo. Não tem outro caminho. Se eu ocupar o meu papel... Imagina o seguinte, Sula. Oi. Você está passando na rua e vê uma mulher sendo violentada. Qual que vai ser a sua atitude? A minha atitude é ir lá tentar matar o cara. Você vai tomar alguma atitude, certo? Óbvio. Você vai tomar alguma atitude. Mas se você olhar para aquilo e entender que não tem nada a ver com você e passar direto, você se torna o quê? Uma cúmplice. Você se torna cúmplice. O que a gente tem? Eu usei... Tão errada quanto. Exatamente. Eu estou usando um exemplo aqui de uma coisa extrema, certo? Eu estou usando o exemplo de uma coisa extrema. Só que situações, eu não vou nem tratar como pequenas, mas situações que não chegam a um ato tão violento quanto esse, ocorrem diariamente.
O Ricardo, meu aluno, esse aí é um daqueles que eu falei sobre o cabelo bonito, cabelo de negro, cabelo de homem negro de verdade. O Ricardo falou, quando a gente não é morto, A a gente é gente é suspeito. suspeito. Eu já fui suspeito tantas vezes, e eu com essa cara de bocó que eu tenho, eu com essa cara de pamonha que eu tenho, de lerdo, já entrei em mercados, em lojas de departamento e já fui seguido. Nossa. Já fui seguido. Eu já fui uma vez parado numa blitz. Se eu for contar todas as Não, experiências de peraí. racismo que eu Sabe esse tive, meu negócio que Deus. você falou às vezes a gente passa por situações e a gente não percebe? Você me fez a pergunta, eu falei assim, não diretamente comigo, né? Só que agora você falando aí, de ser perseguido, de entrar no supermercado e o segurança vem atrás, já aconteceu comigo. Então, teoricamente, aconteceu aquilo que você falou. Aconteceu que não que para mim eu não tenha dado tanta importância para aquilo que aconteceu, mas aconteceu comigo. É porque a gente tem o costume de engolir seco, né? A gente tem o costume de encarar, é o que eu estava falando. Existem coisas que são estruturais. Aqui no Brasil, por exemplo, o racismo ele é estrutural, tanto quanto o machismo é estrutural. Acontece de uma maneira cruel, visível, mas a gente não consegue enxergar como aquilo sendo um ato ou de racismo ou sendo um ato de machismo, por exemplo. Normal, gente, é só uma brincadeira. Quando alguém olha para mim e fala assim, olha, a única coisa que eu achei ruim que fizeram com o preto é que cortaram o rabo e ensinaram a falar. Como se eu fosse tipo, me comparando a um macaco, sabe? Já te E não falaram foi uma isso? ou duas vezes, várias vezes. Várias vezes. Eu sou casado com uma mulher branca. Eu já percebi olhares diferentes porque eu estava andando do lado dela. Nossa. Porque aí vem aquela questão do fetichismo, né? Porque o negro ele é tão sexualizado, que algumas pessoas. O Brasil tem um turismo sexual muito grande devido à mulher negra aqui do Brasil. O homem europeu ele vem aqui e ele vem olhando, vem pensando numa situação de regozijo e prazer carnal. Para pensar assim, olha, sair com uma mulher negra, porque a mulher negra é quente, porque o homem negro é bem dotado. Eu sou muito mais do que uma questão sexual. As mulheres negras são muito mais do que uma questão sexual. A gente não encontra na política, por exemplo, e eu vou tentar abranger todas as áreas. Vou falar primeiro da política, que para mim é uma das mais evidentes. Eu estava vendo a reunião ministerial e eu duvido que alguém consiga me apresentar um ministro que seja pardo, que eu nem gosto dessa teoria de que existe pardo, que para mim pardo é papel. Teve muita gente que já falou para mim, nossa, mas você fica se comportando, falando coisa de negro, você nem é tão negro assim. Eu sou negro, eu tenho sangue negro na minha veia. Eu tenho descendência de pessoas que vieram da África. Tem gente que fala que tem descendência de escravos. Eu não tenho escravo na minha família. Eu tenho pessoas que foram escravizadas. E eu insisto para todos vocês que estão assistindo aí, se você tem o costume de falar, tratar o negro do século XVI ao século XIX como sendo escravos, não faça mais isso. Porque ninguém nasce escravo. Pessoas escravizadas. Antigamente eram escravizados os corpos. Hoje eles estão escravizando isso aqui, ó, a nossa cabeça. As correntes, elas não estão mais no pulso. As correntes, elas estão aqui. Elas estão fazendo com que a gente aceite a ideia da inferioridade. A gente não precisa disso. Tava rolando essa discussão sobre pardo no Twitter. Tava rolando? Tem alguns comentários aí, você consegue... Consigo, vamos lá. Mas eu sou teimoso, eu não uso. Não, mas sobre o pardo, eu também concordo. Falam pra mim muito isso. Você é parda, mas o que é pardo? Pardo. Pardo é o urso do urso sem pulso. Aí eu falei, mas eu não sou branca, porque meu pai é negro, minha família, minha avó materna era negra. Eu falei, eu sou negra. Ponto final. Você é branca, não sei o quê. Eu falei, não, eu também não gosto da palavra pardo. Ó, a Mila falou, a história dos dois países é diferente.
a consciência de pertencimento ao movimento lá é maior do que a do Brasil. Na minha opinião, por causa do colorismo aqui no Brasil ser mais forte. Exato. Isso que ela falou historicamente está correto. Como é que é o nome dela? É a Mila, sua aluna da live passada. Camila, lógico que ela falou isso, porque ela é minha aluna. Então ela está correta. Ó, ele perguntou quem era você de novo, viu? Eu decorei que você é aluna dele, tá? Eu. A Sabrina falou aqui, ó, temos que enxergar a cor do ser humano. Temos que enxergar a cor do ser humano? Temos que ter essa separação ou devemos mudar essa ideia? Enquanto não houver a reparação histórica de tudo que foi feito com o nosso povo, a gente não pode separar nada. Porque, ó, um dado empírico aqui, de vida pessoal. Peraí, um dado um quê? Empírico. O que é empírico? Só para me situar, porque eu não sei. O aprendizado empírico é aquele que você aprende olhando, vivenciando. Tá. Certo? Então, empiricamente falando, coisas que eu vivi, eu posso dizer que eu tenho certeza que das pessoas que estão assistindo aqui e das que vão assistir depois, a realidade é bem semelhante a isso. A primeira geração de todos, tá? Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, que conseguiram concluir o ensino básico, foi a minha. A minha também. Você tem noção disso? Então, se a gente fosse aprofundar no nosso dia a dia, do lado das pessoas que estão ao lado, a gente vai perceber que isso é uma coisa mais comum, muito comum. Eu tenho alunos que os pais têm mais ou menos a mesma idade que eu, que eles já conseguiram terminar o ensino básico. Agora, o ensino universitário, então, é uma coisa que a gente está agora, nesse momento, conseguindo conquistar os nossos espaços. A Sabrina falou aqui. Tem uma dela aqui em cima. Boa noite. Acho que a nossa sociedade pincela os direitos para que não haja uma revolução geral da população que não se encaixa no padrão daqueles que comandam a sociedade. Em todos os sentidos, né? Não sou responsável pelo passado, Sabrina. A Sabrina falou que ela não é responsável pelo passado. Sim, todos nós somos responsáveis pelo passado. Porque se a gente ignora ele, a gente está fazendo com que ele se perpetue. Existe uma ideia fundamental sobre o estudo da história. Para que eu vou olhar para trás? Qual o significado de olhar para trás da história do homem? O significado de olhar para trás é compreender os erros que foram cometidos para que aqueles erros ou sejam reparados ou não sejam repetidos. Aí, de novo, a ideia da cumplicidade. Se eu olho para o passado, ou se eu ignoro o passado e não faço nada, eu sou cúmplice de uma história trágica. Eu não posso não olhar para trás. Eu não posso não me responsabilizar. Mas eu nunca fiz nada. Eu, por exemplo, eu sou homem, certo? Um dia a gente pode voltar a falar sobre machismo aqui. Eu sou homem. Se eu não me responsabilizar do machismo estrutural que eu, sem perceber, muitas vezes cometo, vou ser um macho escroto como todos os outros são. Eu preciso olhar para trás, eu preciso entender tudo de errado que foi feito, e eu preciso me corrigir para que o meu filho cresça um homem muito melhor do que eu cresci. Então a gente tem sim responsabilidades históricas com essas pessoas que sofreram algum tipo de opressão. Não, está certinho. A Mila falou, não ver a cor de alguém é apagar a sua história. Exatamente. Quando a gente ignora esse fato, a gente está apagando sua história. A nossa história não é só feita de documentos oficiais. A nossa história é feita de vida. A nossa história é feita por experiências. A nossa história é feita por muito mais do que aquilo que os livros didáticos oferecem. Que, inclusive, um dos principais motivos da gente estar aqui nas lives é para que a gente possa ter a oportunidade de fazer com que histórias sejam muito mais do que só histórias, com E, porque tem diferença. A história do negro, por exemplo, aqui no Brasil, é tratada como fábula. Vai ter, vamos lá, na escola vai ter o Dia da Consciência Negra. Uma vez eu pedi para um aluno fazer um trabalho sobre o Zumbi dos Palmares e ele me trouxe um zumbi do The Walking Dead. Porque ele não sabia quem era zumbi. Zumbi para ele é um morto que nasce. Desculpa, mas eu tive que dar risada. Não, é engraçado.
Ai, É gente. engraçado. Gente A do Sabrina céu. falou, para mim, olhar a cor do ser humano é separar, não unir. Exatamente. Vamos lá, pensando na prática. Não estou Eu, dizendo isso de vocês, deixa, pelo amor de Deus. deixa eu colocar o que eu entendo por isso. Por exemplo, vou falar por mim, Isso, tá? vamos lá. Tá. Entender aquilo que aconteceu é importante para a gente não cometer os mesmos erros hoje. Então, entender mais a história, saber o que aconteceu. Óbvio que aquilo aconteceu lá no passado. Isso, igual você falou, já passou, teve a abolição, né? Mas isso já vem acontecendo. Então, por exemplo, de eu não ter passado, não quer dizer que eu não tenha que lutar por isso. Entendeu? Então, quanto mais a gente falar sobre, tocar ali na ferida mesmo e falando, é que a gente vai abrindo ali a direção, abrindo o olhar de mais pessoas da sociedade. Então, não é que a gente tem que falar da cor e isso generalizar de uma coisa ruim. Não, é a gente falar, mas aí colocar o negro como parte da sociedade, como hoje em dia não é. Posso estar falando besteira. Exatamente. Que... Não, você está correta. Oi. Você está correta no que você disse. Então, eu acho que a intenção é essa, a gente pegar aquilo, a gente tem embasamento, porque assim, eu acho que uma das coisas que acontece hoje na internet é as pessoas querem militar, então vai lá, fala, mas não tem argumento, não tem argumento para aquilo. Né? Então, para que eu vou brigar com isso? Eu vou brigar porque só porque eu quero brigar, eu quero militar por aquilo. Porque Mas está não todo tem mundo brigando. isso, não tem embasamento naquilo que está falando. Então, quando eu vou falar do racismo, eu vou falar assim, aconteceu isso, contar toda a história que aconteceu, obviamente, quando a gente estuda mais. Ou não estudando também, não. Eu acho que a gente pode pegar essa pincelada que você deu aí, que foi uma aulona também, e ter embasamento naquilo e situar que negros, gays, qualquer pessoa que não interfere daquilo que talvez a pessoa seja, faz parte da sociedade tanto quanto a gente. E sabe o que eu acho curioso disso? Você estava falando de alguns grupos aí que a gente entende eles como minoria, né? Por exemplo, gays são minoria, certo? Fazem parte de uma das minorias. Eu acho um absurdo quando falam que os negros são uma minoria. E que não é, né? Não é. Lógico que não. Lógico que não. O nosso país tem mais negros do que branco. A gente olha, o nosso é muito mais forte que o sangue deles. Aquele 70% que está rolando na internet deveriam ser para os negros. Também. O negro, ele não é minoria. O negro, eu não vou falar assim, o negro tem que dominar o mundo e o branco tem que morrer e não sei o quê. A ideia racista tem que morrer. Tanto que a gente tem, eu estou vendo algumas fotos do que está acontecendo lá nos Estados Unidos e muitos brancos aderiram à ideia da luta contra o racismo. Não é uma luta pela supremacia negra. Inclusive, a palavra supremacia é uma coisa que os neonazistas usam. Quem defende a ideia de supremacia é o branco. O branco quer ser tratado como maioria. Na verdade, alguns, os racistas, eles não querem ser tratados como maiorias, eles querem ser tratados como únicos. E a gente tem que deixar de existir. Na cabeça doente dessas pessoas, a gente tem que deixar de existir. Negro não é minoria, negro não quer supremacia, negro ele quer a reparação histórica. Eu quero que meu filho tenha as mesmas oportunidades que um menino que nasce no Alphaville com olho azul tem. Eu quero esse direito. E se eu fingir, porque, na verdade, se a gente ignorar qualquer coisa que tenha acontecido, é fingimento. Se eu fingir que nada acontece e usar o discurso de união lindo e maravilhoso, não vai acontecer nada. A gente vai continuar sendo pisoteado, porque está naquela ideia de poder. Quando a gente olha para a política brasileira, é difícil encontrar um negro. Olha que absurdo. O futebol é mais praticado por negros. Mas quando a gente vai ver na direção dos times e na presidência dos clubes, é só branco. É só branco. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, para o negro conseguir começar a jogar futebol,
teve que ter uma movimentação. Algumas pessoas tiveram que se colocar à frente para poder os times entrarem em campo. Nossa. Tem o o Ricardo Ricardo. falando. Você consegue ler? Deixa eu ver. E eles ainda não estão satisfeitos com o tanto que já tiraram do nosso povo. Isso que é F, 3 pontinhos. Sempre quer mais e mais. Se eles puderem tirar até a nossa alma, eles vão tirar até a nossa alma. Inclusive, puxando essa questão da alma aí, uma pessoa que vai na igreja bonitinha, seja ela qual for, não importa. Aquelas das regiões que vieram da Europa, seja o protestante, ou seja o católico, o cristão, quando eles vão às suas religiões praticar a sua fé, eles são tratados como os pelos de luz, aquela coisa bonita. O negro que pratica a religião de matriz africana está fazendo coisa do diabo. É verdade. Qual é a diferença? E aí, são nesses pequenos detalhes que a gente percebe que não tem igualdade. Aí a brincadeira, chuta que é macumba. Ah, o macumbeiro. É uma religião. Eu não pratico nenhuma, mas eu tenho a ideia de que todas devem ser respeitadas. Claro. A fé da pessoa, ela é inquestionável. Se você tem fé, e eu quiser debater sobre a ideia da sua fé com respeito àquilo que você acredita, é uma coisa. Agora, eu tratar como uma coisa demoníaca, aquilo que você tem como bondade para você, eu estou sendo totalmente preconceituoso. Eu estou sendo cruel, eu estou sendo racista. E eles querem tomar a nossa alma. Ricardo, que também foi meu aluno, Ricardo, eles querem sim tomar cada vez mais e mais da gente. Eles já tomaram a nossa história, eles já tomaram as nossas crianças e eles querem tomar também nossa dignidade. E a gente não pode entregar. A gente tem o direito de ser o que quiser, a hora que quiser, aonde quiser. Eu não preciso ser parado numa blitz oficial e ter meu carro revistado e, ao mesmo tempo, quando eu olho para frente, um carro bonitão, do cara do olho azul, só falta o cara pegar ele no colo, colocar de novo no banco e falar: segue em frente, meu querido. Vai lá ser feliz. E eu mandava até tirar o sapato, verificar até debaixo da minha palmilha. Eu vi um vídeo ontem. Pode falar. Eu vi um vídeo, tá, na internet. Não sei se é eu só não sei qual é a rede, não sei se é aqui no Instagram ou se é no Twitter. Mas eu acho que foi eu acho que foi a Giovanni Bank que compartilhou, não sei. De uma manifestação assim, o policial chegou, aí tava o rapaz negro com a namorada branca, eles tiraram a menina, colocaram de lado, tiraram o menino negro e bateram nele sem nenhum motivo. E eu vi aquilo, eu fiquei muito puta. Ai, não pode falar. Aí... Não, ficar puta é normal, isso não é palavrão, não. Ah, tá. Aí, vontade de xingar, né? Aí eu falei assim, não vou xingar aqui pelo Insta, porque também a gente tem que ter outras formas de não rebelar, mas de falar, né? Mas eu rebelar. A palavra rebelião tá certa. Aí eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu não acredito que chegou nesse quer dizer, estava nesse nível já acontece, óbvio. Mas ali, naquele foco ali que foi das manifestações, foi muito, assim, muito chocante. Aí hoje, de manhã, eu tava olhando e vi a manifestação que teve aqui ontem na Paulista. E aconteceu um ato muito parecido aqui em São Paulo. E não teve nenhuma repercussão. Ninguém falou nada disso. E aí eu fiquei... Aí hoje, não sei se você assistiu a coletiva do João Dória, fez uma pergunta não pra ele consigo, me dá ânsia de vômito. então, não consigo. deu só uma olhada ali, porque na hora que ele começa lá a reclamar sentimentos amorosos com o presidente, eu já saio também, porque esse negócio de reclamar amor e cobrar atenção já me irrita também. Aí uma jornalista fez a pergunta para ele sobre uma mulher, né, que estava protestando lá com um taco de beisebol e não perguntou da ação que teve com o negro. Eu queria, porque queria só um balãozinho assim, para me mandar uma pergunta para ele, para ver como ele respondia. Então, a gente percebe que a cada dia mais as pessoas estão
não estão prestando atenção no que está acontecendo no dia a dia. Então, é meio aquele negócio, não está acontecendo comigo, então, ó, sabe, eu vou deixar, mas já passou da época, já passou do momento da gente começar a falar sobre isso, sabe? Porque não aconteceu comigo, mas aconteceu com pessoas perto de mim e eu vou continuar falando do mesmo jeito, porque eu não quero que aconteça mais. Então, eu acho que esse que é a ideia que a gente quer passar aqui, que a gente cobre e impõe aquilo que a gente tem por direito na sociedade. É isso que você falou, a gente pode colocar da seguinte forma. A gente tem, vamos lá, nesses poucos meses de governo Bolsonaro, por exemplo, teve o caso da Agatha, teve o caso do músico que foi, nossa, confundiram ele com bandido e só deram 80 tiros, nem, não sei quantos, eu nem lembro. Deram trocentos tiros no cara. Aí teve esse menino João Pedro, aí teve... E aí os policiais mudaram, você viu que eles mudaram? Nossa, fica com muita raiva. Eles mudaram não, eu ia falar o diagnóstico, porque eu vivo no hospital, não liga não. O depoimento. Falaram que não deram 80 tiros, só deram 20. Como mas se fosse tipo, um, já estava errado. Um já está errado. Se um já está errado. Mas aí fica, né? Não. Eu olhei para aquele homem, ele tinha a cara de bandido. Porque aqui no Brasil existe esse... Olha, isso é incrível. Aqui no Brasil existe cara de bandido. E você pode ter certeza que a cara do bandido não é branca. Ah, nunca é. A cara do bandido não é branca. Eu estava assistindo o Pinga Sangue, o Carniceiro ao vivo lá, do Cidade Alerta. Aí tem uma repórter, não me lembro o nome dela, porque eu não decoro o nome desse tipo de pessoa. Minha cabeça é grande, mas tem muita coisa mais interessante para acumular. E ela estava entrevistando um rapaz, aí o rapaz negro estava sendo preso e tal, e aí ela comentou o seguinte, durante a reportagem. O policial abordou porque você tem aparência de bandido. Qual que é a aparência dele? Eu tenho a aparência de bandido, então. E eu tenho a aparência de bandido. E você também enquadra por causa da sua tatuagem? A Lívia me lembrou bem aqui, ó. Eu tenho uma tatuagem aqui, na mão, do Coringa. Porque eu assisti o filme e achei muito bom o filme Coringa. Assisti o filme, adorei. Gostei tanto que eu falei, vou fazer uma tatuagem em homenagem ao filme. Ah, Coringa, filho. Você é bandidão. Não sigo os manuais da criminalidade brasileira para saber o que eu posso e o que eu não posso. Eu vivo numa sociedade democrática, livre, e eu tenho direito de fazer o que quiser com o meu corpo. Claro. E aqui estou eu na padaria com minha mão em cima do balcão. O policial me para e pergunta, o que é isso aí? Eu falei, é uma tatuagem, você gostou? Aí ele falou, mas como que é? Professor Cadelinha de Joker. Me respeite, cara, você assiste Vingadores. O que tem Vingadores? Não. O que tem, não, que ele não tem a qualidade. Depois a gente discute sobre isso. Vamos voltar ao assunto. Você tá mexendo com o meu Homem de Ferro. Você tá mexendo com coisa séria. O Capitão América que só sabe, para ele a América é só os Estados Unidos. Depois a gente fala sobre isso. Aí ele me perguntando, me questionando, tudo isso por causa de uma tatuagem. Porque eu tenho certeza que se essa mesma tatuagem tivesse uma mão branca, essa tatuagem não ia ser vista como um sinal de quem é transgressor das leis brasileiras. Mas, não, peraí, que agora eu não entendi. O que o Coringa tem a ver? É que Coringa, me disseram depois. O Ricardo disse, dizem que quem tatua palhaço é quem mata policial. Eu não mato nem formiga. A única coisa que eu mato é minha fome. Eu mato, isso eu faço com muito... Gente, que absurdo. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Eu sei que tem aquela tatuagem de um peixe, né? Não sei também o que é. Eu sei lá, eu tenho de peixe também. Eu tenho tanta. Inclusive, no dia eu tô falando nesse eu entendi. Eu até perguntei para o policial no dia, olha, se você é policial ou você é analista de tatuagem? Porque se você quiser, eu tiro a camiseta e você olha todas. Aí você me diz o que pode e o que não pode. Mas que bandido usa isso? Bandido usa calça, usa terno, usa gravata, usa sapato, usa tênis. Bandido não tem jeito, bandido não tem cara.
Bandido é quem comete crime. Bandido não é uma etnia, não é uma cor. Não é a cor de uma pele ou o lugar onde a pessoa mora que define se ela é marginal ou não. Sabe? E uma vez eu fui parado, falei que era professor, o cara olhou para mim e falou, você? Sim, eu sou. Eu já fui ser cumprir. Nossa, qualquer dia desse eu tiro para contar. Os meus alunos já sabem na maioria. Eu já fui uma vez ser elogiado por um pai de aluno, e aí quando o pai chegou lá, eu trabalhava numa escola particular, ele viu que não era o professor branco do lado negro que a filha admirava, aí ele fez o quê? Ele falou, mas minha filha, é esse professor que você admira? Não, eu tô chocada, sério. Aí eu fiz questão até de colocar, porque teve uma discussão aí muito grande, porque a Unicamp pegou o álbum, como é que é? Sobrevivendo no Inferno dos Racionais e usou como referência bibliográfica para o seu vestibular. Muita gente falou que isso era um absurdo, mas isso é pura poesia. É a poesia que está relacionada a gente. Eu estava conversando com a Lívia e com uma amiga nesse final de semana, a gente estava até falando sobre o lamento do sertanejo, tá? Em como o sertanejo ficou gourmetizado, distorcido, e o rap está sofrendo o mesmo processo. O rap ele teve um papel fundamental na hora de colocar voz na periferia, nos jovens que queriam dizer aquilo tudo que eles sofriam. E os Racionais fizeram isso com uma maestria gigantesca. Os Racionais eles têm a mesma relevância, para mim, na música popular brasileira, que tem um Tom Jobim, por exemplo. Eu acho que o Cazuza não é tão importante quanto o Mano Brown. Eu Mano não acho Brown, o Cazuza... A gente podia tentar trazer ele aqui, hein? Ele anda por aqui direto. Depois eu vou ver se eu consigo. Eu acho que eu consigo o contato dele. Dona Maria consegue contato dele. Vou tentar também aqui. O Ricardo falou que é o tipo de arte que a gente se identifica. E essa coisa, uma coisa interessante para falar, não sei se vai ter tempo, é sobre a coisa da apropriação cultural. Clica aí para ver quanto tempo tem. Não dá para ver, tá ao vivo só ainda. 57 minutos a gente tá. Quanto? Tem 3 minutos só? 57. Tem 3 minutos só. Meu Deus do céu. Apropriação cultural. Próximo tema, então, é a apropriação cultural. Boa, que eu quero saber. Eu quero saber sobre isso. Porque não deu tempo de a gente falar sobre isso. Você tem algum recadinho? Porque na época que eu fiquei careca, eu fui usar um turbante e falaram que eu estava me apropriando fazendo a apropriação cultural, sendo que eu sou negra. Pois então. Termina direito, Então vamos lá. Quero agradecer todas as pessoas que estiveram aqui hoje. Próxima live, segunda? Ou a gente volta antes? A gente vai ver. Vamos ver. Mas muito obrigada. A live vai ficar salva aqui no IGTV do Fala Quem Escuta, tá? Na próxima live, quem vai entrar sou eu. Então, cheguem cedo para me recepcionar. Mandem para os seus amigos aqui a live. Comenta, chama a galera para curtir. Se vocês gostaram. E mandem pra gente dicas de temas, né? Que a gente está precisando. A gente já recebeu algumas, já estamos anotando. E tem tantos temas aí legais pra gente comentar sobre, tá? E pessoas também para chamar de convidado. Pra gente ficar intercalando aí. Tá bom? Pode falar agora. Eu queria, nesse minutinho que falta aí, eu queria agradecer especialmente 2 pessoas, a Camila e ao Ricardo. Camila e Ricardo, muito obrigado. O que faz um professor ser o que ele é, não é o salário baixo que ele ganha, mas é o orgulho que ele tem de olhar para os seus alunos e saber que eles estão se construindo como pessoas grandes. E parabéns. Aquilo que eu já falei para vocês na sala de aula vale agora nesse momento. Se alguém merece palmas, não é aquele que fala, mas é aquele que sabe ouvir e sabe criar suas próprias ideias. E é exatamente isso que vocês fizeram aqui agora. Vocês abrilhantaram aquilo que era para ser só uma conversa. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E essa semana eu vou fazer como a nossa amiga Sula aqui, eu vou lá no Instagram, eu vou fazer uma live, vou falar sobre algumas coisas e convidar vocês para vir aqui também. Acho perfeitamente. Desativa os comentários aqui para a gente tirar um print. Como é que desativa comentário? Clica. Aqui na bolinha. Clica nos 3 pontinhos aqui embaixo. Foi. Vai, tira um print aí, ó. Eu vou tirar. Lívia, tira um print. Tem 10 segundos. Foi, tchau.
Desliga.